Sejam bem-vindos todos vocês, cariocas trekkers, para mais um programa Papo Carioca Trekker e um Papo Carioca Trekker especial, final de ano, né? Afinal de contas, festa, e a gente traz um grande trekker aqui para conversar com a gente. E assim, eu gostaria que vocês divulgassem sempre o nosso trabalho, né? Se gostou, dá aquele like, fortalece aí, se inscreve no nosso canal, né? E também aproveite e veja os episódios anteriores, que foram muito bons, os Papo Carioca Trekkers anteriores, né? E mais uma vez eu estou aqui com o Roberto Amaro, meu companheiro, e entrevistando o capitão Fernando Afonso. Seja bem-vindo. Então, vou fazer uma Obrigado, breve Almirante. apresentação aqui do nosso convidado, porque né, Bem-vindo. o currículo é grande. Eu. Né? Acabando de descobrir que ele está dando aula, né? Dá aula. Então, cada dia Isso vai aí. aumentando um itemzinho, né? Então, vamos lá. Nosso convidado de hoje é uma das pessoas mais atuantes no universo de Star Trek no Brasil. É um prazer receber o capitão Fernando Afonso, advogado, professor, Professor. membro da Nova Frota e um dos mais atuantes fãs-clubes aqui de Star Trek no Brasil. Fernando Afonso é uma figura proeminente na comunidade Star Trek brasileira, tendo participado de diversas atividades e projetos relacionados, tais como participação em podcasts, sendo participante frequente do Nova Quest e do Frota Update, podcasts produzidos pelo grupo Nova Frota, onde ele e outros membros discutem notícias, sociologia, séries e filmes relacionados a Star Trek. Conteúdo online, produzindo conteúdo, né, para as plataformas digitais justamente do grupo Nova Frota, como YouTube e redes sociais, onde comenta episódios, explica a linha do tempo das séries de Star Trek e aborda curiosidades da franquia. Está envolvido na produção da revista Diário de Bordo, do Fã Clube, e participa ativamente da produção e apresentação dos eventos StarCom da Nova Frota. Capitão Fernando é conhecido pela comunidade pelo seu vasto conhecimento e paixão pelo universo de Star Trek, por seu papel na organização e divulgação de conteúdo e dos fãs do fã-clube da Nova Frota. Seja bem-vindo, capitão. É um prazer estar aqui. Fala, galera. Então, Bem-vindo, Capitão Afonso, Professor Afonso. Bem-vindo à Praia dos Cariocas. Bem-vindo aqui à nossa vertente trekker. É um prazer estar aqui, gente, com vocês, super divertido. Adoro falar de Star Trek, né? Então me dá a oportunidade, eu quero. Isso a gente sabe, né, cara? Isso tá tudo no currículo, né? E eu lembro que assim, a primeira vez que eu tive com você foi no encontro do Virada das Estrelas no Rio, né? Você já esteve aqui no Rio e você já era como advogado e coordenou um dos painéis, né? E foi muito bacana aquele evento, né? A gente passou a madrugada lá naquele evento. Passou a madrugada, foi um viradão mesmo. E eu vou te falar, para mobilizar a carioca, em vez de ir para o samba, vamos curtir ficção científica, já é uma proeza. Mas então, eu começaria aqui com esse currículo que você tem, falando um pouco de você. Você já disse em uma das entrevistas que você gosta de Star Trek desde sempre e que a série sempre influenciou muito a sua vida. Então a gente quer saber como é que surgiu essa paixão pelo universo da cultura pop, da ficção científica e, sobretudo, de Star Trek. Parte dessa devoção você herdou dos teus pais? Com certeza, né? Meu pai gosta. Meu pai sempre gostou muito de ficção científica, Star Trek, né? E de acordo com eles assistiam Star Trek quando namoravam e então existe o mito que eu já estava assistindo Star Trek na barriga. Mas, né, exatamente, eu não tenho como precisar quando eu comecei a ver Star Trek, porque eu me lembro de ver Star Trek desde criancinha.
Eu lembro muito, por exemplo, quando lançou a SIC Video, lançou a nova geração, né, em VHS. Eu lembro muito de criança, meu pai sempre alugando sempre um episódio novo de sexta-feira, e volta e meia era um episódio igual. Né? E também, quando eu era criança, meu pai também ele era professor, que nem eu, do mesmo jeito que eu faço. Que era advogado também? Não, meu pai é engenheiro, ele trabalhava para a prefeitura de São Paulo, né? E aí ele passava o dia na prefeitura e de noite ele dava aula na mesma escola que hoje eu dou aula, diga-se de passagem, né? E ele tinha uma brecha de horário ali, que ele saía, né, da repartição pública lá pelas 5, aparecia em casa, umas 5h30, 6 horas, e ele tinha que ir para a escola. Ele tinha lá meia hora, 40 minutos para comer alguma coisa e ir. E meu pai sempre gostou de comer na frente da TV. E era exatamente o horário que estava passando o Jornal das Estrelas. E eu estava com meu pai. Era o único momento do dia que eu podia ficar com meu pai, porque eu não via meu pai em nenhum outro momento do dia. E era o momento que a gente assistia o Jornal das Estrelas nós dois. Eventualmente, os horários da escola ampliaram ou diminuíram, vai saber, mas ele começou a não conseguir vir para casa e ir direto da prefeitura para a escola. E eu continuei vendo Star Trek, era o horário que passava Star Trek, e eu continuei vendo Star Trek e foi, né? Estava, né, de cor e salteado os episódios, mas até hoje... Era só você, não tinha irmãos? Eu tenho um irmão mais velho, ele até gosta, não vou falar que ele não gosta, ele gosta, mas não é a mesma coisa, não tem como ser. Eu acho que ele foi umas 3, 4 convenções no máximo comigo e com meu pai, mas era mais uma coisa minha e do meu pai. Minha mãe também foi em várias, mas era mais uma coisa eu e meu pai. E o que te fisgou, assim, da série mais? Foi nave? Foi alienígena? Foi alguma coisa em particular? Mas, assim, o que me chamou a atenção... Eu sempre gostei do Capitão Kirk. Eu sempre me identifiquei muito com o Capitão. Ele me bateu. Porta de novo. Filhinho, você pode ficar, só que você tem que deixar o papai fazer a entrevista dele. Eu sempre me identifiquei muito com o Capitão Kirk, sempre, sei lá, a parte de liderança. Eu não sei, eu não sei por quê, mas eu não consigo ficar quieto no lugar sem começar a ir para as posições de liderança. Eu acho que eu estava dando aula, foi 6 meses dando aula e eu virei o coordenador do curso, sabe? Eu sempre acabo me posicionando nessas coisas. Eu acho que me inspirou muito essa parte. Fala, filhinho. O que é um problema, gente? Pegar o seu hobby e transformar meio que numa segunda, terceira profissão não é fácil. Não é fácil. É verdade. Porque, de verdade, eu deveria estar assistindo, por exemplo, episódio novo de Strange New Worlds estreou 4 da manhã. Eu deveria estar acordando para curtir, não. Eu estou acordando com um bloco de notas, né? Para anotar, para pegar as referências, para falar, peraí, esse nome que ele falou, eu conheço esse nome. Não, pera aqui, eu vou pesquisar. Esse nome eu sei do que é essa referência. É complicado. E é engraçado. Técnica. É engraçado porque eu era muito amigo do Richard Arnold, né? Eu acabei desenvolvendo uma amizade com ele durante os anos. E ele assistia Star Trek exatamente do mesmo jeito que eu, essas novas produções que ele não estava envolvido, né? Ele não estava envolvido... A última coisa que ele esteve envolvido foi Star Trek de 2009. Foi a última coisa que ele esteve envolvido diretamente. Então, toda a era Kurtzman, ele assistia com um bloco de nota na mão, que nem eu, né? Anotando, é engraçado. Né? Fala pra gente como é que foi o seu engajamento aí ao longo dos anos nos outros grupos, né? Dos quais você participou e ainda participa. Né, como FEFESP, Star Trek, Nova Frota, Seção 31 e Nerd Trekkers. Conta pra gente. Bem, a Frota, existe um mito que eu não tenho... Eu era muito pequeno para saber qual história é real. Porque tem a história que minha mãe conta, como é que eu descobri a Frota, e tem a história que meu pai conta. Mas ambos, o que coincide é que eu descobri que existia a Frota Estelar Brasil ainda criança, né? E quis porque quis ir, né?
Então, meus pais me levaram numa convenção lá pela metade dos anos 90, eu tinha lá o quê? 11 anos de idade, 12 anos de idade, né? Bem novo. Aí a gente acabou conhecendo, meu pai gostou, meu pai verdadeiramente gostou, mas ele gostou de verdade, porque tinha episódio inédito na época, né? É isso que ele gostou de verdade. Como era difícil gostei ver de Star tudo. Trek, né? Como era difícil ver Star Trek antigamente, né? Era o único jeito, era o único jeito. Gente, a primeira vez, eu acho que a gente foi ver, tinha episódio de... O que eu tinha, antes de ir numa convenção da Frota Estelar Brasil, eu tinha visto, obviamente, a série clássica inteira, tinha visto a série animada, mas eu tinha visto a série animada, mas era difícil, gente. Com esses anos 90, passou tipo SBT? Eu acho que tinha passado no SBT, a dublagem do SBT se perdeu, eventualmente foi pra Band, mas eu acho que a primeira... Não, foi na Globo, desculpa. A primeira exibição foi na Globo, né? Mas foi, tipo, rápido, e eu sei que eu assisti, mas eu não lembrava de nada, que eu era muito pequeno. O quê? A primeira temporada da Nova Geração, que passou na Manchete. Na Manchete. E a primeira temporada de Deep, eu acho que tinha passado já também. Então eu sabia isso que existia. De repente, né? Eu vou na convenção e você vê, tipo, um episódio da 7ª temporada da Nova Geração, e você fala, pô, mas o que aconteceu aqui? Por que o Hiker tá de barba? Né? Umas coisas assim, né? E claramente abriu um McDonald's na rua do Hiker, né? Entendeu, né? E aí você vê Deep Space Nine, e Deep Space Nine também era outra... Gente, nesse ponto, eu acho que Deep Space Nine devia estar lá pela... Estava perto, ainda não era a Guerra do Dominion quando eu comecei a ir nas convenções da Frota, tá? Ainda não tinha, mas já estava muito diferente da primeira temporada, sabe? Você olhar e falar, meu Deus, o que aconteceu com essas séries, né? Mas eu me apaixonei pela galera de uniforme, a discussão, sabe? A galera fala muito que fã é um cara tóxico, que reclama de tudo e tal, mas eles nunca foram numa convenção. A gente sempre foi assim. A gente mete o pau em tudo que a gente ama. É impressionante. E galera do futebol não é muito diferente também. Completamente. Né? A gente está falando de devoção, né? De amor mesmo. Qualquer esporte, qualquer coisa. Assim, eu não quero falar de política nem de perto, tá? Tudo bem? Mas eu me considero sempre uma pessoa de centro. Eu sempre me considerei uma pessoa de centro. E eu acho que isso vem da influência Star Trek, da cara de vamos escutar os dois lados. Então eu sempre me considerei uma pessoa de centro por causa disso, né? E aí que, quando eu lembro que eu vi um filósofo político falando, todo mundo é conservador com aquilo que ama. Por quê? Porque é fácil aceitar o novo quando é na coisa dos outros, mas aceitar o novo na tua é um pouco diferente, sabe? Que? Mudou quem? Vocês tiraram o técnico? Você tá brincando comigo que vocês tiraram o técnico? Quem? Starbuck agora é menina? Você tá brincando que agora Starbuck é menina? Como é que é? O Luke Skywalker não é o principal? É isso mesmo. Cada um pega a sua e fala, meu Deus, o que vocês estão fazendo? Somos milhões de técnicos, né? Totalmente. Mas você sabe que não é que eu não gosto de futebol, eu gostava muito de automobilismo, mas eu acho que devia ser culpa do Senna. Mas eu gostava de vôlei também, mas no começo dos anos 90, vôlei tinha dado um up grande no Brasil. Mas assim, eu não sou fanático por nenhum esporte, eu gosto de acompanhar, eu gosto de jogar até, apesar de eu ser péssimo na maioria deles, mas assim, entre assistir um jogo de futebol e pegar uma série de ficção científica nova que eu não vi, eu totalmente vou na série. Totalmente vou na série. Eu sou um nerd desde a infância também. Uma galera tomava o rumo do campinho de futebol e eu direto para casa para assistir Perdidos no Espaço. Sim, eu sou dessa época. Túnel do Tempo e outras séries, porque aquela época, década de 70, era dos enlatados, né? Das séries do Irwin Allen. Né? Então, a gente tinha aquela galera mais... Não tinha essa palavra nerd na época, mas a gente que gostava, a gente voltava correndo para casa para ver o Clube do Capitão Asa. Eu tinha carteirinha do Clube do Capitão Asa. Então,
E ele era delegado de verdade, ou ele tinha sido delegado de verdade, não tinha? Que nem o vigilante rodoviário tinha sido vigilante rodoviário. Exatamente. Vocês verem que eu não sou tão novo. Mas eu lembro de correr para a escola porque o Batman passava... Eu acho que o Batman passava meio-dia e eu conseguia pegar o finalzinho se eu corresse bastante. O Batman psicodélico. Não, totalmente. Adam West na cabeça. Adam West. Eu gosto. Mas assim, a frota entrou no hiato dela. A última convenção foi 2003, mas assim, a frota realmente parou em 2004, né? Porque por mais que você não tenha convenção, a coisa continua. Foi em 2004 que o Luiz, né? Aliás, tem que chamar de Navarro, né? Porque eu falo Luiz e às vezes a pessoa não sabe quem é. Né? O Navarro, ele estava num momento diferente da vida dele. O Cristiano tinha, né? Que era quem estava chefiando a frota estelar ali no final no começo dos anos 2000 era o Navarro, como sempre, junto com a Mauri e o Cristiano, né? Eles que estavam mais à frente das coisas na época. E aí o Cristiano tinha acabado de falecer, ele tinha falecido 2 anos antes, eu acho que foi 2002, se não me engano. O Amauri tinha ido para Campinas e o Luiz estava com criança pequena em casa. Então, tipo, ele falou, vamos reformular e vamos repensar, mesmo porque o formato da frota era passar episódio. O formato da frota é passar episódio. E nessa época a TV a cabo meio que tinha suplantado isso, né? Então, o que vamos fazer daqui para frente? O Luiz decidiu dar uma parada para repensar e essa parada durou 10 anos. Nesse período, 2002, eu estava já na faculdade, né? Nesse período eu já estava bem mais velho, eu já tinha me envolvido ali com o grupo, né? Eu já estava bem envolvido ali com o grupo coisa, mas eu ainda era, eu era a criança carregando caixa, né? Lá no fundo. Sim, todo mundo começa carregando caixa dentro de um fã-clube. Isso não tem que falar, gente. Que tem pessoas que acham que vão chegar, e tem mesmo, não é brincadeira. A pessoa acha que vai chegar e vai estar apresentando o painel na outra semana. Já quer segurar o leme, né? Já quer sentar na cadeira do capitão, né? Eu fiz todas as funções que alguém pode fazer no fã-clube antes de chegar no palco com o Luiz, né? E eu comecei, eu estava começando aquela ajuda, mas aí entrou a faculdade, o Luiz tinha dado aquela baixa, aí aqui em São Paulo, na época, Base Estelar Campinas estava bem atuante, eu cheguei aí em algumas da Base Estelar Campinas, e a FEFESP, né, que é a do Wilton, né, também estava bem atuante. E o grupo de teatro Zona Neutra ainda estava atuando, eles estavam mais no ABC Paulista. Então, tipo, naquela época eu comecei a ir nesses eventos durante a faculdade, tal. Foi o Wilton, né, que começou a me chamar para participar mais da FEFESP, e conforme a gente foi vendo que o Luiz não ia sair da caverna que ele tinha se enfiado, foi que eu fui me envolvendo cada vez mais com a FEFESP e tal, fui carregar caixa com o Wilton, aí, eventualmente, se eu não me engano, em algum ponto eu virei diretor de filantrópico, fazer evento social, organizar a parte de recolher blusa nos eventos, foi indo assim, né? Eventualmente eu estava no palco, uma hora eu cheguei no palco de novo, mas eu cheguei no palco apanhando, né? Por exemplo, vai ter uma exibição de artes marciais. Quem que vai apanhar? Chama um moleque de 22 anos ali para apanhar, né? Quem que vai? Então, ia eu, né? E foi indo. Fui participando da FEFESP, aí teve um problema interno na FEFESP, foi aí que surgiu o Star Trekkers, aí eu estava no Star Trekkers também, né? Porque o Wilton também entrou no momento da vida dele de casar e outras coisas, então aconteceu todo um negócio ali, acabei me envolvendo com o Star Trekkers também. Cheguei a ser presidente do Star Trekkers durante 1 ano, quando o César Cesaroni deu uma afastada, mas aí ele voltou e ele pediu o cargo de volta de presidente. Eu falei, já era seu, não tem nem discussão. Devolvi. E aí,
em 2016, eu estava produzindo o canal Nerd Fiction, né, que é o canal do Star Trek. Eu estava produzindo o canal, estava fazendo conteúdo. Foi quando a Paramount Brasil chamou o Roosevelt, né, o Roosevelt Garcia, e o Paulo Gustavo Pereira para fazer uma celebração aqui de 50 anos, no Museu de Imagem e Som, aqui em São Paulo. E ali, naquele ponto, o Roosevelt, né, que eu conheci o Roosevelt e o Paulo Gustavo, né, eles tinham chamado o Sidney, que é um amigo meu colecionador, para fazer a parte de fazer uma exposição lá. E o Sidney, muito amigo meu, ele sabia que eu era colecionador também, então ele normalmente me pedia ajuda, porque, tipo, o Sidney não deixa qualquer um colocar a mão nas coisas, né? Com certeza, eu conheço ele. A gente tem Mas essa mania. como eu sou colecionador e ele sabe que eu sou colecionador, eu posso. Porque ele sabe que eu não vou fazer merda, basicamente. Né? O Sheldon de Big Bang Theory popularizou essa característica. Né? Gente, teve um encontro que a FEFESP fez no Anime Friends. A FEFESP tinha um espaço muito legal, um espaço fantástico que a gente tinha no Anime Friends. E o Sidney, né, tinha montado um monte de coisa e tal. E ele tinha montado vários manequins de personagem. Um manequim era do Odo, né? O uniforme, a máscara, tal, tudo bonitinho do Odo. Quando ele olhou para o lado, eu estava meio distante, eu também não vi. Quando ele olhou para o lado, a mulher tinha tirado a máscara do Odo do manequim, colocado na cabeça do filho dela e pedido para ele, para o Sidney, tirar uma foto. O Sidney quase até pariu ali. Ele quase o Odo se transformou numa criança. Gente, a gente entende a criança querer botar a mão. O que a gente não entende é o adulto que não entende, sabe? O que não faz sentido. Mas aí, né? O Sidney montou a exposição, eu fui com ele, levei o pessoal levei o pessoal dos Star Trekkers comigo nesse ponto. Eu estava no Star Trekkers para me ajudar ali na parte da organização, para ajudar o Roosevelt, eu estava na brincadeira. E o Roosevelt, por ser muito amigo do Luiz Navarro, puxou ele para fazer um painel, o que aconteceu com a Frota Estelar, né? Certo? Então, eram os antigos fã-clubes de São Paulo e os novos fã-clubes de São Paulo. Então, estava lá a FEFESP Star Trekkers, o Zona Neutra e a Frota Estelar, representada pelo Luiz. E foi nesse evento, basicamente, que eu me aproximei do Luiz, porque o Luiz me conhecia de criança. Fazia 10 anos que a gente não se via ali, eu já estava adulto. Ali eu já tinha, tipo... Foi 10 anos, ali eu já estava com 31, mais ou menos, né? Certo? Aí, né? Chegamos lá, 31, 32, né? Aí falei, pô, eu tô com um canal no YouTube, vamos conversar, vamos fazer alguma coisa, tal. Aí ele fez uma convenção de volta, né? De volta da Frota Estelar Brasil. Ele me chamou, né, para a convenção, para fazer um painel de novidades de Star Trek, né? Porque eu sempre tô sempre ali, eu tô sempre online buscando informações, né, do que estava acontecendo. Ele me chamou para fazer o painel, a gente conversou bastante, a gente se aproximou bastante ali na Fênix, né, e tal, que foi na época que a Frota Estelar perdeu o nome dela, que a gente recebeu. A realidade é essa, a gente não tem problema nenhum de falar. A CBS mandou um e-mail para o Wilton, não mandou e-mail para o Wilton, desculpa, para o Luiz. Não foi para a Frota Estelar, mandou para o Luiz, primeiro o pessoal do Luiz, falando: estamos sabendo que você está fazendo um evento de Star Trek e está usando um nome que nos pertence. Você pode fazer esse evento, mas depois disso não pode mais. Certo? E aí, então, que Frota Estelar Brasil acabou. Né? Foi o fim do nome Frota Estelar Brasil. Aí o Luiz precisou reformular, ele me chamou, falou: Fernando, vem cá. Não fui só eu, chamou outras pessoas junto, Lulu, Roosevelt, Paulo Gustavo, Salvador, né? Chamou, vamos repensar, vamos colocar. Foi o Salvador Nogueira que falou Nova Frota, foi ele que pensou o nome Nova Frota, né? Tá? E aí, então, basicamente, a gente falou, ok, 2017 a gente já estava tudo certo para lançar a Nova Frota,
foi aí que eu falei pro pessoal do Star Trek, olha, gente, o Luiz me chamou para ajudar. Eu comecei essa brincadeira de Star Trek com a Frota Estelar Brasil, é tipo a nave-mãe tá te chamando de volta. E não é que eu estou saindo do grupo, mas eu estou saindo da diretoria do grupo, porque eu não consigo. É muita coisa, certo? As duas coisas juntas não ia dar, não ia ter como. Na época eu já estava dando aula, na época, assim, já estava coisa, não ia dar certo? Aí eu, basicamente, né, saí do Nerd Fiction para desenvolver junto com o Roosevelt e com o Zulu e com o Luiz o canal da Nova Frota, né, que é o que a gente está trabalhando hoje, e vamos lá, vamos fazer convenção, vamos fazer tudo. É claro que a pandemia atrapalhou muito a gente, demais a gente, que a gente tinha pegado um ritmo bom de uma convenção com ator por ano, e situações econômicas e tal, agora a gente está num momento de fazer convenções menores para ir reconstituindo o público, falar a verdade. E para a gente que vem de longa data, né, o advento da internet foi um divisor de águas na vida da gente, né? Totalmente. Porque aumentou as possibilidades, popularizou, enfim, abriu um mundo de outras perspectivas, né? O primeiro fanzine que eu li, eu acho que eu achei em alguma livraria, alguma coisa ali, um desenho mal feito da Enterprise. Falei, que merda é essa, né? Que eu era criança. Aí você lê alguém escrevendo sobre Star Trek, e as notícias de um fanzine vinham de segunda ou terceira mão, né? Hoje, com a internet, eu consigo conversar com pessoas, né? Que têm informações de verdade. Você consegue trocar ideia, tipo, com um cara que escreveu um ou outro episódio ali da Nova Geração e falar, sim, cara, eu fiquei sabendo ali de um cara que eu conheço no departamento legal de tal coisa. E você começa a pegar rumor, gente, de verdade. E aí você começa a pegar canal que tá... E aí você começa a escutar canal do YouTube que estão escutando rumores que você escutou. Ok, que muitos dos meus rumores secaram quando o Richard morreu. Ele me passava muita coisa. Mas, tipo, Mas é um caminho sem volta, né? Mas eu ainda consigo, assim, achar bastante coisa online. Ainda tem um ou outro que eu consigo descobrir ali o que está acontecendo. Mas, normalmente, a gente pega um rumor, mas a gente guarda durante um tempo para bater, para ver se tem outras pessoas falando parecido, para ver se a língua está se encaixando antes de você sair falando qualquer besteira. Porque você pode destruir sua reputação falando uma besteira. Com certeza. É aquela coisa de comparar a fonte, né? Comparar a fonte, ver o que está acontecendo. É a coisa do jornalismo. E sobre a Seção 31, eles também têm um trabalho bem legal e você também está junto com eles. Seção 31, eu fiquei... O Thiago Maldonado, né, do Diário Capitão, ele tinha se aproximado ali da FEFESP, certo? Ali no 2017, 15, não, talvez 14, eu não sei mais as datas. Mas ele tinha se aproximado, a gente acabou se conhecendo, eventualmente a gente acabou ficando amigo, e ele estava gravando com o Valdomiro Vitorino o podcast da Seção 31, né? E aí... O Valdomiro é um grande fanfarrão, um grande bebedor de cerveja, que adora falar besteira de Star Trek. A gente acabou se encontrando na vida por intermédio do Thiago, a gente se bateu, né? Pô, vamos falar. Cara, teve uma vez, o Valdomiro apareceu aqui em São Paulo, porque ele não mora em São Paulo, mas ele apareceu aqui em São Paulo. A gente terminou os dois na Rua Augusta, tomando cerveja num karaokê, e ele me pediu pro cara do karaokê colocar a 7 de 9 e o doutor cantando You Are My Sunshine, pra gente cantar no karaokê. Esse era o Valdomiro, ele era completamente... Ele tá? É que ele virou pai, tá mais tranquilo, mas ele é completamente insano. E aí ele falou, não, você vai gravar podcast comigo e com o Thiago. E aí começou a batia e tal, na época eu tava solteiro,
ele gravava de madrugada. O Valdomiro era tipo, 10 horas, 11 horas, e a gente ia até 3 da manhã, que era um inferno, porque podcast Sessão Pintura é fantástico. O problema é que o Valdomiro é detalhista. Ele ia cena por cena discutir qualquer detalhe. Então era 3 horas, você lá. Vai, Valdomiro, vamos para a próxima cena, pelo amor de Deus. Legal. A gente praticamente entrou na pergunta que eu ia fazer, que é essa relação com outros grupos, com outras pessoas. Eu estava até lembrando com você no início que em 2018 a gente teve aqui no Rio, no Centro Cultural da Justiça Federal, a Virada nas Estrelas, ou o Viradão, porque foi pela madrugada dentro. Eu estava lá. O prédio aquele prédio é o STF original do Brasil. Exatamente, é um prédio muito bonito. Para quem não conhece, visite. Eles têm uma programação extensa cultural e foi um evento muito especial. Eles abriram as portas porque um dos titulares lá do centro, ele era trekker, né? Ele era trekker e aí abriu as portas do Centro Cultural da Justiça Federal para a gente. E, assim, você já declarou que é uma coisa muito importante para você agregar pessoas, grupos. Totalmente. Você mantém contato com muitos outros fandoms pelo Brasil? Você consegue manter contato com fandoms fora do Brasil? Enfim, você conversa? Eu ia muito para Curitiba, bastante para Curitiba, quando eles estavam fazendo eventos mais regularmente. Eu era amigo do presidente do fã-clube de Curitiba, que infelizmente não está mais aqui, que era o Lucas. Faleceu. Eu fiquei também era muito amigo dele. Um dos eventos dele. Era bem legal. Fui muito para Campinas também, para evento. É assim, quanto mais novo, mais curto tinha que ser a distância, né? Eu fui podendo ampliar a distância conforme eu fui ficando mais velho. Mas, assim, o que eu acho é que tem pouca gente que fala de Star Trek no Brasil. Isso é verdade. Tem pouca gente que fala de Star Trek. Os grandes canais de YouTube mal sabem o que são Star Trek. Eu conheço até um ou outro de canais grandes. Conheço um ou outro. Nada que é, meu brother. Não, meus brothers são a galera dos canal pequeno, né? Eu conheço, e eles não entendem de Star Trek, eles não fazem ideia. Eles são todos... entraram nesse mundo nerd por causa que a Marvel estava fazendo filme legal há 7 anos atrás, né? Então, tipo, a gente vê que o quê? Que falta pessoas falar. Gente, eu jamais vou chegar para uma pessoa e falar, não faça conteúdo, já tem gente demais. Falando, que é isso? Faz. Fala de Star Trek no seu canal, eu divulgo. Gente, se a galera mandar para mim um pedido, é porque, tipo, eu já fui mais antenado, essa que é a realidade. Eu não... Uma criança pequena em casa, casei, e a frota, gente, todo dia revisando um artigo. O Akira me mandou uns 10 negócios para eu revisar lá, eu não consegui nem chegar perto ainda. É muita coisa, então eu não estou conseguindo ficar tão antenado quanto eu era antes nos eventos que estavam acontecendo. Mas se a pessoa mandar uma mensagem para mim ali, falando, você pode divulgar o meu evento? Eu divulgo, não tem problema nenhum nisso, sabe? Eu não vejo como concorrência, né? Ok, algumas pessoas fazem umas coisas que às vezes me deixam chateado, irritado, isso acontece. Às vezes a pessoa fala uma coisa do teu canal meio que torto por ali, ou te manda alguma coisa, você fica chateado, falando, eu tento apoiar todo mundo, eu tento fazer negócio, a pessoa, né? O que, obviamente, eu jamais vou falar um nome, porque é totalmente deselegante, mas você fala, divulguei a pessoa, falei da pessoa, tal coisa, e ela ficou brava, ou falou isso, sabe? Acontece. Mas eu acho que a gente precisa de pessoas falando de Star Trek, precisa de mais pessoas querendo fazer. Eu acho que a comunidade de Star Trek, às vezes, é muito rachada. Muito rachada. Eu vou fazer um evento uma semana depois que você está fazendo o seu, que é para boicotar o seu. Meu, para que fazer uma coisa dessa? Que besteira. Assim, eu tenho ótimos amigos, tanto na FEFESP quanto no Star Trekkers. Mas eu sei, eles me falaram. Eles ficaram extremamente chateados comigo quando eu fui para a frota, quando eu voltei para a frota. Eles ficaram muito chateados comigo. Mas, gente,
era a oportunidade que eu tinha de começar a fazer evento com ator aqui no Brasil, que os contatos, de aproximar certas coisas. Foi uma oportunidade única para mim, isso há 8 anos atrás, quando eu fui para a Frota. Exatamente. Com certeza, com certeza. Vamos mudar um pouco o assunto, falar sobre o cosplay, né? Que é uma atividade que todo fã gosta, né? E o fã de Star Trek, eu sei que você já fez alguns cosplays bem legais, né? Então eu queria saber de você, se você que produz, como é que você faz, se você também faz cosplays de outros temas, de outras séries. Conta pra gente. Assim, eu já fui o que você pode chamar de cosplayer quase semi-profissional, né? Eu já fui. Mas, assim, como eu gosto de personagem, obviamente Star Trek, Star Wars, tal, tirando isso, eu gostava dos personagens um pouquinho, por exemplo, eu não quero ser o Batman, eu quero ser o Robin. Eu quero fazer o Aquaman, sabe? Eu queria fazer esse tipo de coisa, mas fazer cosplay é uma coisa super divertida. Você ir num evento, você brincar de personagem, você tirar uma foto com uma pessoa, você vê uma criança vindo pedir para você pegar lá no colo, é super legal. Fazer as roupas, sim, tranquilamente. É o famoso, eu vou numa uma loja de R$ 1,99, eu olho um negócio ali, um cinto que tá ali, e falo, pô, se eu pintar isso aí, se eu cortar aqui daquela maneira, vira o cinto de utilidade do sei lá, sabe? Você começa a pensar desse jeito. Eu fui fazer, mas meu primeiro cosplay, obviamente, foi uma época que não existia cosplay, que era em Star Trek. Meu primeiro uniforme foi um uniforme do primeiro contato, né? Então deve ter sido ali em 96, porque eu fui na loja da USS Brasil, que ficava na época estava. Rego Freitas. Na época. Não, Rego foi antes da Rego Freitas. Freitas. Hã? Foi antes de ir para Rego Freitas. Antes de Rego Freitas, estava na Galeria Metrópolis. Eu comprei algumas coisas na época da Rego Freitas. Sim, a Elisa estava na época da Rego Freitas. Elisa, nossa, bati um papo de quase 1 hora com a Elisa. Ah, eu adorava ela. Ela também me conhecia de criança, né? Porque eu conheci eles nas convenções e tal. Aí eu fui lá falar de uniforme com ela. Ela falou, vem na loja, né? A gente foi na loja, tal. Eu lembro bem, primeira vez que eu fui na loja, eu queria um uniforme. E aí ela falou, olha, esse aqui, a pessoa devolveu porque tá com um defeito aqui. Tinha um erro aqui na junção do cinza com o preto do ombro. Tinha um erro. Falei, pai, meu pai, né? Porque eu era criança. Mas é meu, né? Peguei, ainda tenho, tá? Tá apertado? Bastante. Mas que eu entro. E só um dado, assim, as primeiras orelhas de Spock a gente nunca esquece. Eu comprei lá as minhas primeiras orelhas de Spock, Minha primeira que eu usei com o maior orgulho com o uniforme que eu mesmo fiz nos 50 anos de Star Trek. Eu estava lá no lançamento do For the Love of Spock. Eu estava lá, numa das primeiras filas lá, caracterizado, com orelha, com maquiagem, com tudo. E aí assisti e tal, louco para tirar uma foto do lado do Aidan Nimoy e tal. Aí veio um segurança, você está gravando? Eu falei, não, é a bateria do meu telefone. Você não pode ficar aqui. Peraí, cara, não me tira. E aconteceu isso. Porque não podia gravar, eles tinham uma coisa rigorosa. E eu não estava gravando nada, era a bateria portátil, que estava com a luzinha acesa, eles estavam achando que eu estava gravando. Né? Aí, no instante, o Spock começou a ficar emocionado, mas foi um barato, cara, é uma curtição. Cara, eu tive tanta discussão, não de brigar, obviamente, mas discussão com segurança de evento, por causa de negócio de cosplay e tal. Oh, mas isso aí é o que, amigo? Isso aqui, você tá de brincadeira? Você tá brigando com uma coisa que tá na minha mão, que tá vendendo naquela loja ali, ó ali naquela loja. Tá vendendo Teve uma situação que você tava com o teu filho no braço, acho que você queria tirar uma foto com a Saniqua, né? O que aconteceu é que, tipo, eu conheço a maneira que a marketing da Paramount pensa. Então, eu sabia onde ela ia aparecer. Sabia exatamente onde ela ia estar. Certo? Então, eu parei lá. Eu fiquei ali.
certo? Eu sei que ela vai aparecer aqui, eu vou estar aqui. Só que assim, gente, eu não tenho problema de falar. A Paramount Brasil é ruim de briga, viu? Eles não são muito bons, viu? Eu lembro que a FEFESP, a Frota fez eventos com a Paramount dos anos 90, que obviamente pouquíssimas pessoas ainda estão lá no mesmo lugar. A FEFESP chegou a fazer, eu acho que no aniversário de 40 anos do Star Trek, a FEFESP fez convenção com eles, eu estava junto também. Também não foi uma coisa, a melhor experiência, tá? Sessões que a FEFESP fez de estreia do filme de 2009 aqui, também não teve exatamente o apoio que a gente esperava. Eles aparecem, mas eles aparecem tipo, olha que vou aparecer aqui para jogar uma migalha de pão para vocês, seus loucos, né? E a gente lá divulgando o produto deles de graça. Fazendo marketing para eles de graça, né? E nesse evento da Sonico, eles chegaram, uma empresa chegou a falar comigo, certo? Chegou a falar comigo do que eles estavam querendo fazer e eles queriam fazer um quiz com as pessoas, certo? E eles queriam que fosse o Spock fazendo a pergunta com as pessoas. Eu falei, gente, eu não faço cosplay de Spock, não é meu personagem. Eu posso fazer do Kirk, se vocês quiserem, tal. Aí eu posso montar as perguntas para vocês, não tem tranquilidade, tal e coisa. Mas foi por um intermediário de uma empresa, de um amigo meu que tem uma empresa de cosplayers, né? Que chegou isso em mim. Eu não tenho problema nenhum. Eles falaram, mas eles querem você lá 24 horas nos 5 dias de evento. Eu falei, não, trabalho, vocês são loucos. Eu não posso fazer uma coisa dessa. Eu tenho criança em casa, eu tenho esposa, eu tenho que bater ponto. Eu não posso ficar 5 dias. Ó, eu te dou meu fim de semana inteiro. E esses horários, eu não tô aí. No final das contas, eles não chamaram cosplayer nenhum. Desistiram. Até fizeram o quiz, mas eu conheço o modus operandi deles, eu sabia onde ela ia estar. Só que eles levaram ela para antes, e tipo, o pessoal estava lá também sabia. Então tinha uma galera ali, vestida de uniforme de Star Trek, no stand da Paramount, esperando ela aparecer. Em vez de eles levarem ela diretamente para o stand onde estava o público dela esperando ela, eles levaram ela para um outro canto da feira, onde tinha uma galera fazendo entrevista ali ao vivo. Ela ficou tipo 1h30 dando entrevista lá para os caras. Falaram zero de Star Trek, porque os caras não entendiam de Star Trek. Falaram com ela de Walking Dead, que, diga-se passagem, a temporada que ela ainda estava boa, porque o Walking Dead ficou uma merda. Mas até a ponto da Sonic ainda estava boa. Mas eles só falaram dela de Walking Dead, que é um produto da AMC, não é da Paramount, porque eles foram lá, porque ela estava lá para divulgar a última temporada de Star Trek Discovery. E eles não falaram lá de Star Trek Discovery com ela. Por quê? Porque eles não entendem. Eles levaram ela para fazer entrevistas com pessoas que não sabiam falar de Star Trek e não queriam falar de Star Trek. Enquanto o público dela, que estava lá esperando de uniforme, eles deixaram lá plantado 1h30. Aí, a hora que ela estava perto de chegar, a moça falou, você precisa abrir esse espaço aqui. Eu falei, por que eu preciso abrir esse espaço aqui? Não, você precisa abrir esse espaço aqui. Mas a rampa de acesso é ali, eu não estou na rampa de acesso, eu estou aqui e eu não vou sair daqui. Aqui não é entrada de nada. E eu não tô com o pé no teu stand, eu tô com o pé aqui, ó, olha o meu pé, tá vendo? Ó? Esse é o stand, meu pé tá aqui, na rua. Eu não vou sair daqui da rua. E eu tô com uma criança de 1 ano no colo e eu quero ver você chamar um segurança que me tire daqui, com o meu pé na rua, onde eu posso ficar com uma criança de 1 colo. Ele fala, por que você faz isso? Porque eu tô aqui há 2 horas esperando a atriz e vocês não dão bola pra gente. Aí a mulher fez uma cara de bunda pra mim e foi pro outro lado. Aí, diga-se passagem, o lugar que eu estava, que ela queria sair, não foi por ali que a Sonic entrou, ela entrou pro outro lado. Então, tipo, eu não estava atrapalhando nada. 0 coisas que eu estava atrapalhando. Nem eu estava na época. Assim. Acho que a última vez que eu vi um Paramount no evento foi quando eu ganhei esse pôster aqui. Foi no lançamento do Sem Fronteira. Depois disso, não... Mas você sabe que quando eles estavam fazendo a divulgação do Generation no Brasil, isso eu sei porque o Roosevelt me contou, né? Eles trouxeram o Brent, né? Foi aí no Rio, certo? Sim. O Brent estava aí no Rio. Eles mantiveram o Brent
no hotel, não sei, não lembro, gente. Se eu sabia essa informação, eles mantiveram o Brent no hotel o tempo inteiro, poucas pessoas da imprensa tiveram acesso a ele, e, tipo, a maioria das pessoas nem sabiam que eles tinham trazido o Data para o Rio de Janeiro. Eles não levaram ele em lugar nenhum, não fizeram nada, não teve uma divulgação, não teve nada. Eu não entendo esses caras que trazem atores para o Brasil e não fazem... Gente, um eventinho, você não precisa fazer nada. Sim. Liga para os fã-clubes e fala, a gente vai fazer um evento, traz 50 pessoas aqui para a gente tirar umas fotos. Eles não fazem isso. Desculpa, o pessoal no Brasil de marketing são infantis. Eu lembro uma vez, num evento que fui até aqui em São Paulo, que me botaram, o dono lá do evento me botou em contato com o pessoal de marketing deles. Aí eu fiz uma reunião tipo que a gente está fazendo com ele. Vocês vão fazer o marketing do... Legal. Quem é ele? Não, ele é... E ele fez o que mesmo? Eu comecei a testar os caras começaram a ficar bravos comigo. Porque eu comecei a, na frente do chefe deles, mostrar que eles não sabiam o que era que eles estavam divulgando. Falei, mas você sabia disso? Mas você não fez essa pesquisa? E o Luiz do meu lado, escutucada, assim. mas era por quê? Porque eu tinha falado coisas para o dono desse evento lá, que o marketing estava falando que era o contrário. O marketing estava falando que eu não sabia o que estava falando. Então, eu queria mostrar para o cara que o marketing dele sabia patavinas do que estavam falando. E eles não sabem mesmo. O quê? Porque eles assistiram, sei lá, 2 episódios de, sei lá, Sakura Card Captor, eles acham que são nerd e entendem do que estão falando. Complicado, né? É verdade. Mas a gente enfrenta isso mesmo, porque assim, eles perdem a oportunidade de fazer divulgação de graça, né? Totalmente. E o pior de tudo aqui, o que a gente quer é que tenha uma festa bonita, que seja um negócio, que o fã tenha acesso. É por isso que quando a gente fazia, eu lembro bem que quando a gente foi fazer a convenção com o Doug, a gente insistiu ali, né? Eu lembro de colocar a mesa de autógrafo no meio do promenade, né? No meio do promenade. Por quê? Porque por mais que você estava numa fila lá atrás no evento, eu quero que você veja ele dando autógrafo aqui, ó, a distância que eu estou da minha parede. Eu quero que você consiga fazer isso. Por quê? Porque eu fui em evento nos Estados Unidos, e é isso que você vê em evento nos Estados Unidos. Então, pode não ser os grandão, mas a galera média, gente, o William Shatner está dando autógrafo pertinho de onde você está. Ele não está escondido atrás de um muro, porque o pessoal nos eventos americanos, eles colocam a galera para dar autógrafo, é uma fila de gente. Óbvio, né? Porque para eles é fácil, só pagar uma passagem de avião interna. Mas é uma fila de gente. Do mesmo jeito, tá tipo a Denise, do lado tá a Tasha Yar, aí do lado tá o Doutor, aí do lado tá o Tom Paris, aí do lado tá tipo alguém que apareceu em Battlestar Galactica 78, aí do lado tá alguém que apareceu em Mulher Biônica e tal. E você vê eles todos ali. E você fala, pô, sou fã da maioria desses caras, eu nem sei em quem que eu vou primeiro. E é muita gente e tal, mas eles estão ali. O Shatner, o Nimoy, eles estavam ali, sabe? Eles não estão escondidos atrás de um muro. Aí você vai na CCXP e eles passam longe de você, ou você tem que dormir na fila para estar no auditório principal, ou eles passam ali, não, mas eles vão no auditório, eles vão no palco omelete, que é tipo uma masmorra para você olhar, porque você tem que olhar aqui para cima e tal, e o resto eles ficam lá, numa área VIP, eles não dão autógrafo, eles não fazem nada, e o pessoal que está dando autógrafo, eles colocam numa área separada, e você não consegue nem chegar perto para ver quem está lá, para saber se você quer comprar ou não, sabe? Eles não sabem o que fazem. Isso aí. Segue aí, o Roberto. Vamos falar um pouco assim, de Star Trek e o papel da ideia dela de entretenimento. Star Trek tem esse papel que vai muito além do entretenimento, né? Cria metáforas, faz refletir sobre um futuro mais otimista. Fernando, você acha que Star Trek, com as novas séries, com as novas produções, ela continua sendo relevante nesse sentido?
de ter representatividade? Relevante é. Relevante é, com certeza. O que eu acho é que eles não estão conseguindo chegar no público da maneira que Star Trek chegava nos anos 90, por exemplo. Mas isso não vem só de qualidade, porque, obviamente, eu acho os anos 90 muito melhores. Mas não é só uma questão... O formato de hoje do streaming, ele é meio que excludente. Não tem como falar, porque além de você ter uma barreira de pagamento que os americanos não estavam acostumados quando surgiu o Discovery, porque Star Trek passava na TV de graça. Sempre foi passar na TV de graça. Aí eles me criam um serviço de streaming novo, que ninguém tinha, e só quem pagasse aquele serviço de streaming, que era fraco, tanto que não existe mais. E aí foi a coisa separando, mas é relevante? Claro que é relevante. Todo o entretenimento que quer discutir social é interessante. Acho que eles fazem sempre da melhor maneira? Não. Acho que o pessoal dos anos 90, principalmente da série clássica, viu? Eles sabiam melhor como conversar com todas as tribos, certo? Eles sabiam melhor como agradar gregos e troianos, para não falar outra coisa, certo? Eu acho que o pessoal de hoje, eles não estão sabendo fazer a linha direito, porque eles têm ótimas ideias, eles têm aspirações legais, mas às vezes na hora da entrega, fica forçado, e você não quer ficar meia hora levando discurso levando bronca, vamos assim dizer, vai. Como eu falo com a minha mãe, eu não consigo conversar com você porque você não quer conversar, você quer me dar bronca, só que eu tenho 42, eu não quero levar bronca, eu quero conversar. Então, às vezes parece que eu estou levando uma bronca e não discutindo todos os lados do assunto. E aí eu acho que você erra, porque não é discutir, eu acho que não tem nada que você não possa discutir. Tá tudo certo. Ah, mas esse Star Trek tem um casal, sei lá o quê, fazendo sei lá o quê, tô nem aí. Tô dando... Qual o problema? Tem o que tiver que ter. Eu só quero ver como você está fazendo para discutir os temas. Como é que a gente mostra a discussão? Como é que a gente mostra que a humanidade evoluiu e esse problema não é nosso? Porque essa que era a brincadeira. Eu não tenho o mínimo problema em ter preconceito Star Trek, desde que não seja entre os seres humanos. Exatamente, ele usava a plataforma para mostrar que a gente evoluiu e que os outros precisam ter também essa evolução de alguma forma, né? Aqueles episódios clássicos, né? O cara tá metade branco, metade preto. Fantástico, adoro esse episódio. Eu passei esse episódio com meus alunos uma vez. Pois é, né? Exatamente. Essa subjetividade que a primeira série tinha, ela permitia fazer um estudo muito amplo, né? Acho que esse era o objetivo do Gene. O Gene tinha feito uma série antes, que era o Tenente, né? Ele foi censurado, e aí ele pensou, vou jogar tudo que eu quero falar só aqui no espaço sideral, né? Ai, fugiu o nome do episódio, o Povo da Montanha e o Tairi. Daqui a pouco vem, mas... Por exemplo, Strange New Worlds tem alguns episódios que eu revejo. Eu sei que eu gostei do episódio quando eu revejo. Revejo 2 ou 3, que é o que eu faço em relação à série clássica, em relação à nova geração, Voyager, de vez em quando, eu vou ver aquele episódio de novo. Eu adoro o episódio em que a Voyager pousa, que acha que ele fala, enfim. Em Strange New Worlds, tem, acho que na primeira temporada, Os Filhos do Cometa, que eu achei lindo aquele episódio. Bonito, lindo. Né? É bonito. E agora, na última temporada, teve um episódio que eu achei muito interessante, que é o Stellati que come o próprio rabo. Sim, o que a nave encontra uma nave gigantesca que está pilhando as naves menores, e aí fica todo mundo assustado, são alienígenas, e no final descobrem que não eram alienígenas, eram seres humanos. Fiquei pensando, caramba, isso para mim, isso na minha leitura, cada um tem a sua, isso parece uma leitura sobre neoimperialismo.
sobre neocolonialismo que a gente está vendo acontecer no mundo hoje em dia. Será que eles chegaram a esse nível de metáfora e tal? Mas não importa. Eu absorvi dessa maneira. E eu acho que essa que é a liberdade que os fãs têm, de entender a sua maneira, de acordo com a sua visão, né? Todo o entretenimento que a gente vai ler vai conversar muito com as experiências de vida que você tem. Sim. E Star Trek sempre foi progressista, gente. Star Trek sempre foi extremamente progressista, principalmente a série clássica, ridiculamente progressista, né? Mas eles sabiam conversar. A Stranger Worlds tem vários episódios que eu revi. Olha, a única coisa que eu não revi da Era Kurtzman, que eu não consegui rever, foi a segunda temporada de Picard. Eu não consegui de maneira alguma, que ali a história não andava, e algumas decisões dos personagens... a gente precisa ser discreto. Vamos ser discreto como? Vamos roubar um carro da polícia. Né? Mas isso foi a 7/9 que fez, mas ok. Mas assim, não, tem bons episódios, mas ao mesmo tempo, o Senhor às vezes me irrita. Por exemplo, a Pélia me irrita absurdamente. Eu não sei se a voz que a Carol Kane faz, mas a Pélia me irrita. Mas, ó, a personagem que mais me irritou na minha vida foi o Neelix. Eu já tive pensando sobre isso. Eu fui pesquisar a Carol Kane. A Carol Kane, depois que eu comecei a lembrar, eu já tinha visto filmes dela da década de 70. Ela é muito querida nos Estados Unidos. Sim. Eles gostam muito dela. E aí eu fico... Qualquer um que fez Princess Bride vai ser querida. Como a minha área é publicidade, é marketing, eu fico, o que eles querem colocando essa atriz? É atrair um público específico de pessoas. Como aquele ex-namorado da Number One, sim, aquele baixinho, aquele Spock, que é um comediante que também é muito querido. E ele aparece do Pat Oswalt. Ele aparece em tudo, Pat Oswalt. Exato. E eles gostam. Então, eu acho que para o marketing da produtora, ele vai atrair gente, ele vai atrair fãs. Eu entendo, talvez, dessa maneira. Porque Strange New Worlds apontou para muitos lados. Fez dança, fez cantoria. E vai ter então assim... eu converso com o pessoal. Gente, o americano gosta de musical. O americano inventou o musical. Né? Eles absorvem isso de uma maneira diferente da gente. Mas olha, eu vou falar para você que eu fico mais ofendido, muito mais ofendido, em ver o Spock beijando a Chapel do que neles cantando e pulando na ponte. Eu gostei do episódio musical. O Spock bêbado com os Klingons abraçados. Então, essas coisas me irritam. Eles beijando, pulando, abraçado com os Klingons, cantando. Tô nem aí para nada disso. Eu não vejo uma realidade de cantoria. Vai que existe, sei eu, gente. A série clássica fez tanta insanidade, porra. Certo? Mas... Desculpa, falando palavra. Né? Mas, tipo... Mas a hora que você chega e o Spock entra em Ponfarto em 7 dias, aí me irrita. Porque isso eu sei que não aconteceria. Eles cantarem, não tem problema. Eu gostei da música. Nós somos a tripulação da Enterprise e a gente tem que salvar o dia. Pô, eu gostei. O desenho animado do crossover, que também foi divertido. Adorei o episódio. Mas eu gosto do Lordex, né? Mas eu adorei o episódio do crossover com a... Foi divertido. Foi. Verdade. Só uma coisa, você falou do Picard, e aí depois veio a terceira temporada para redimir. Foi a redenção. Você acha que em algum cenário Terry Matalas volta? Eu escutei falar que o nome dele foi citado, mas parece que esse plano já com a Marvel, ele foi fazer Visão, a série do Visão, tem um nome. Tem um nome que fugiu. Ele foi fazer a série do Visão, mas ele mesmo falou em entrevista que ele ficou um ano esperando para fazer Legacy. Certo? E de acordo com o Taken Podcast lá, os caras da Skydance perguntaram por que não foi feito. E ele falou isso. Por que eles não fizeram Legacy? Eu sei porque eles não fizeram Legacy. Porque eles fizeram academia.
Exato. Pois é. E sobre Discovery, que deu aquele salto de 900 anos, né? Fazendo um exercício de futurologia, né? Como que você acha que realmente isso funcionou lá no século 31? O que eles deixaram de bom e o que você acha que podia ter sido melhor explorado? Que assim, Discovery você tem 2 séries, porque as 2 primeiras temporadas é uma série e as 3 últimas temporadas são uma série diferente, porque a partir do momento que você foi para o futuro, mudou tudo. Mudou, porque tipo, ok, tava Michael, tava o Saru, ok. Ali o núcleozinho dos 7, 8 que foram na Discovery foram juntos, mas a Almirante que a gente tinha na primeira e segunda temporada, agora é o Vance. Né? O pai o Sarek e a Amanda, que estavam sempre, que agora a gente não tem mais eles. Né? O Spock, o pai, que estavam a uma chamada de, né, um Skype de distância, hoje nem mais Skype existe, não estão mais aqui. Mas agora você tem outro capitão que então você mudou a série, você fez uma revolução na série. E assim, talvez, se eles tivessem começado no século 31, 32, né? Talvez fosse melhor. Por causa que, tipo, a apresentação de Discovery, para ser uma série que se passa 9 anos antes do Where No Man Has Gone Before, estava difícil de encaixar, estava difícil de conciliar. Se eles tivessem apresentado aquele visual de Discovery pós-Nemesis, ninguém ia ter xingado do jeito que xingaram. Sabe? Eu quero estar na linha original, mas eu quero o visual da Kelvin Timeline. Desculpa, você não pode ter as duas coisas, certo? É que nem quando você está no shopping com o seu filho, você tem direito para comprar um brinquedo e ele quer 2. Não, você não tem direito aos 2, você só vai escolher um. O pessoal de Discovery quis o visual de Strange New Worlds, mas não queria... quis o visual da Kelvin Timeline, mas não queria estar na Kelvin Timeline, queria estar na linha original, porque a linha original vendia mais. Desculpa, você não fez uma coisa nem outra, você ficou no meio do caminho. Vocês erraram. Você não acha que foi um futuro meio sombrio também? Demais. Assim, para Star Trek? Né? Foi um passado e um futuro sombrio. Eu senti falta de algumas coisas. Discovery não sabe se ela quer ser prequel da série clássica ou continuação da série clássica. Porque eu gosto muito do tema dos sintéticos que Picard tocou. E eu fiquei imaginando, poxa, deu um salto de 900 anos, então eles vão fazer um exercício de futurologia mostrando o que aconteceu com os sintéticos, com os robóticos. Nossa, devem ter evoluído muito. E não teve nada. Mostrou robozinhos fazendo reparo nas naves. Mas falei, a gente está vindo do Data, que para mim é um dos personagens mais emblemáticos, mais importantes da série. A gente está hoje em dia discutindo inteligência artificial e Star Trek já promovia essa discussão desde a nova geração. Tem robô pipoqueiro da Tesla nos Estados Unidos, porra. Sim, o Japão tá inventando robô toda semana, a China. A gente está vivendo a época dos Jetsons. Carro voador. Eu sempre penso em Battlestar Galáctica quando eu vejo o Japão. Battlestar Galáctica. Eu sempre penso em Battlestar Galáctica. Pois é. Assim, sim, isso é verdade, totalmente. O século 32 foi longe demais. Eu acho que foi longe demais. Porque, tipo, a tecnologia que nós deveríamos ter no século 32, de acordo com o que era um Star Trek, com naves pequenas que são maiores por dentro do que por fora. Aí, Dr. Who, sim, mas a gente viu o Enterprise fazer o quê? Certo? O Capitão Braxton, numa nave auxiliar, encarou a Voyager. E aí, quando a gente chega no século 32 em Discovery, a gente não viu essas naves, a gente não viu essas tecnologias maravilhosas. Quer dizer, o Daniels atravessava paredes. Era uma tecnologia absurda e ela não estava lá. Aí você fala, mas o que aconteceu? Teve as guerras temporais. Legal, então, me explica. Eles não explicaram. Sim, exato. Eles poderiam ter pegado todo o canon de Star Trek e mergulhado de braçada. Vamos ver o que aconteceu com os Klingons. Vamos ver o que aconteceu Vamos ver o que aconteceu com o Dominion. Vamos ver o que aconteceu com os Borgs. Vamos descobrir o que aconteceu. Me mostra. Vocês ficaram falando porque a gente sabe que ia ter a Guerra Fria Temporal, mas a Guerra Fria Temporal claramente se tornou uma guerra temporal.
Tanto que o Daniels virou o diretor de filme de terror. Me mostra, só isso, me mostra. Eles foram no planeta Trio, que estava basicamente a mesma coisa. Eles foram na Terra e tudo que a gente viu da Terra foi uma árvore, né? E a gente foi para Vulcano e descobriu que eles decidiram que não eram mais Vulcano. Gente, vocês têm o universo inteiro de Star Trek para explorar e vocês só conseguiram fazer isso? A primeira vez que eu li essa história de dar um salto no futuro, eu me lembrei de Andrômeda. Andrômeda, claro. Eu me lembrei de Andrômeda. Aparece, não parece? Parece, né? E Andrômeda, inclusive, tinha uma personagem que era uma personagem holográfica, que era a Romy, que era a inteligência artificial da nave. E eu achava fantástico aquilo, né? Mas enfim, não rolou. Inclusive eles não aproveitaram a própria inteligência artificial da nave, da Zora, né? Eles foram lembrar que eles tinham Calypso. a Zora. A gente ficou esperando Calypso, né? Eles foram lembrar da Zora na 4ª temporada e não exploraram direito. E, sinceramente, eu achei o final de Discovery bonitinho. Mas eu achei um erro eles terem saltado mais, sei lá, 50, 60 anos para o futuro, para ligar com Calypso, sendo que a gente está com a Academia da Frota aqui. Se você me apresentar a Michael... E olha, eu acho que a gente vai ver a Sonequa num episódio aí perdido da 1ª ou da 2ª temporada. Não sei nada, não escutei nada a respeito, mas eu acho que é possível. Nem que seja uma citação dela. Mas você me botou ela lá, parabéns. Eu sei que ela está viva, eu sei que está tudo certo, eu sei que a Discovery vai se aposentar, vão apagar o ar e mandar mais 1000 anos para o futuro lá. Gente, não deviam ter pulado. Mesmo porque, pelo que eu entendo na época, eles ainda estavam com um plano de fazer filmes, que nem foi o filme da Seção 31. O plano deles era fazer mais daquilo. Vocês deviam ter feito filme de Discovery, porque eles queriam ter ido até 7 temporadas. O plano original do Bryan Fuller eram 5 temporadas. Mas a partir do ponto que o Bryan Fuller saiu e a coisa foi se transformando, porque eles foram para o futuro, eles pensaram que iam ter 7. Eles queriam fazer mais 2. O Bryan Fuller não deu uma entrevista falando que a ideia dele era que a Discovery pulasse entre as épocas? Ele não queria uma série estacionada. Ele falou que ele queria uma série que tivesse sempre passando em épocas diferentes, acompanhando a nave Discovery. Justamente para aproveitar o canon do Star Trek. Ele queria aproveitar o canon de Star Trek em diferentes situações. Mas aí tiraram ele fora e aí... O que é uma coisa que até hoje a gente não sabe o que aconteceu. Viu? Porque o Bryan Fuller, o que ele falou pro Connor e pro Dominique foi: me tiraram a série de mim. Por quê? Não sei, ele não fala. E eu tenho certeza que se eu fosse ele, eu também não falava. Porque eu tenho certeza que ele assinou contratos que ele não pode falar. E 2, ele não pode se queimar na indústria, gente. Vocês sabem por quê que eu acho que o Kurtzman realmente não vai ser renovado? Porque o Connor e o Dominique estão começando a deixar o pessoal falar mal no programa deles da Era Kurtzman. Quer dizer que eles não estão com medo de se queimar com a Secret Hideout. E eles sabem coisas antes. O Connor não responde minhas mensagens, nem acho que ele me fala nada, tá? O Connor pode responder minhas mensagens uns 2 anos atrás. Já não está certo que dia 15 ele sai fora? Hoje eu escutei mais um cara que era o JL. Era um escritor da nova geração, JL, eu esqueci o nome dele. Ele falando que ele escutou de um cara do jurídico da Paramount que os sets estão para ser reformulados para alguma outra coisa em janeiro. E se os sets vão ser desmontados, gente... Foi. Já era, foi, né? Que série que foi? Alphas? Eu acho que foi Alphas, né? Que era uma série do Sci-Fi. Ela não continuou, ela até ia ser renovada, porque ela parou no meio. Ela até ia ser renovada, mas quando eles foram renovar, eles descobriram que os sets já tinham destruídos. E aí eles vão falar: você sabe o investimento que é reconstruir um set? É melhor cancelar e fazer outra coisa. Pois é. Um dos motivos que é grande chance que o Orville não volta.
Os sets não estão mais lá. Esse é o grande problema do streaming, né? Né? Vai, Roberto, toca aí a próxima pergunta. Então, a gente está chegando a 60 anos de Star Trek. O que te impressiona mais assim, no legado da franquia? E o que a gente pode esperar de promissor para o futuro? Olha, o impacto de Star Trek no nosso mundo é palpável. As pessoas podem não saber, as pessoas comuns podem não entender, mas o que a gente está fazendo aqui é influência de Star Trek, pelo amor de Deus. Sim. Os criadores, aquele documentário, Como Shatner Mudou o Mundo, né, que na verdade era Como Star Trek Mudou o Mundo, mas eles não puderam ser mais a Paramount, na sua infinita sabedoria, não deixou eles usarem o nome Star Trek no programa. Então eles, Como Shatner Mudou o Mundo, né? Certo? Aliás, você sabe que StarTAC, o celular, originalmente eles até pensaram em chamar de Star Trek, mas a Paramount não deixou a ele usar. Mas fazer o quê, né? É a Paramount continuando o ótimo marketing deles. É palpável o que Star Trek fez tecnologicamente e culturalmente. Porque, gente, eu vejo pessoas hoje, pessoas que foram no meu canal, viu, falar em entrevistas live, assim, falando que Star Trek podia ter feito mais. Gente, o Gene estava na beira do cancelamento em todas as coisas que ele faz. Ele teve que lutar para manter o Nimoy, ele teve que lutar para manter a Nichelle. A galera, Star Trek fez tudo que podia para a época dela. E a partir do momento que você tem atrizes como a Whoopi Goldberg falando, em todas as palavras, eu descobri que eu poderia ser uma atriz porque eu vi Star Trek, é palpável, gente. Star Trek mudou o mundo, o impacto cultural de Star Trek. E todo o papel que a Nichelle Nichols teve depois, angariando gente para a NASA. Para a NASA, estimulando mulheres a também seguirem a carreira. Sim, a doutora Mae Johnson. Sim. Primeira mulher negra no espaço, falou que se inspirou na loucura, gente. Pô, são coisas assim que não tem como falar não. Não tem como falar não. Eu tava vendo For All Mankind, adoro For All Mankind, né? Os astronautas lá do programa espacial de mentira deles falaram, você viu que estreou a Ira de Khan? Porque é real. Eu tenho uma amiga que eu conheci no fandom, o nome dela é Juliana, Ju Frois, né? Que a avó dela trabalhou no programa espacial da Rússia, né? E ela falou que existia um contrabando de fitas de Star Trek que vinham dos Estados Unidos, que eram trazidas para eles se inspirarem. Então, é real, gente. Existe satélite no espaço por causa de Star Trek, sim. Tá? Se a gente tem um celular na mão, que é, na verdade, um computador pessoal, porque deixou de ser celular há 20 anos atrás, é porque o Spock tinha um tricorder na mão, turma. Sim. Mas, é um impacto social também absurdo, não é só coisa social. Eu acho que Star Trek, para ter começado, e olha, vamos deixar claro, eu amo o Gene Roddenberry, mas ele estava longe de ser perfeito, e eu sei coisas do Gene Roddenberry que eu jamais poderia falar por causa da minha amizade com o Richard, certo? Então, ele não era nem um pouco o ser de candura que as pessoas acham, mas ele pensou uma coisa melhor, ele pensou um mundo melhor. E esse mundo melhor deu uma franquia que inspirou pessoas, inspirou médicos, inspirou engenheiros, inspirou astronautas. É lindo isso. Se a gente for raciocinar bem, a gente estava até conversando isso com o Salvador aqui no bate-papo, né, Daniel? Qual é a outra série que tem uma pegada otimista, fora Star Trek? Por exemplo, a gente que tem zumbi, a gente tem eu estava acompanhando agora Alien Earth, também, que eu achei bacana, interessante. Só não gostei do último episódio. Daqui a pouco vão lançar o xenomorfo de pelúcia, né? O Pet. Bem, né? Mas eu acho que a série que ainda tem
essa tradição de pensar um futuro com mais otimismo, apesar de tudo que a gente está vendo, ainda é Star Trek. A Discovery é mais sombrio, não tem como falar que não. Mas assim, a Academia não parece ter o tom sombrio que Discovery tem pelos trailers. E Strange New Worlds com certeza não tem. É que eu acho que eles estavam se inspirando demais no que fazia sucesso na época quando eles foram lançar Discovery. E a hora que eles perceberam que o caminho não é esse, foi exatamente na terceira temporada. E aí eles precisavam, só que o Kurtzman fez a escola de J.J. Abrams de televisão, então tudo tem que ser baseado no Mystery Box. Você tem que ser. Não adianta você ir para o futuro, você tem que colocar alguma coisa. Gente, a realidade é que é totalmente desnecessário ter tido Burn. Totalmente desnecessário. Ir para o futuro e explorar o século 32 para a gente já teria sido maravilhoso. Eu não precisava do dilithium explodindo. Exatamente. É isso que acabou pegando para todo mundo, né? Todo mundo começou a achar estranho. Poxa, por quê? E aí, tudo bem que tivesse um Burn, mas e a resolução do Banner foi pior ainda, entendeu? Essa que foi, eu acho que pegou mais ainda. O grito, né? O grito, né? Terminou no grito. É o que eu falei, ele fez a escola de J.J. Abrams, e a escola de J.J. Abrams não sabe para onde as coisas vão. Afinal, a gente viu Lost, né? Pois é. Então, a gente tem várias perspectivas aí para o futuro, né? Você é uma das pessoas que está sempre antenada, né? Sempre tem as notícias. O que a gente pode esperar realmente em concreto para 2026, nesse ano de 60 anos, né? De comemoração de Star Trek? Olha, eu escutei que era necessário, mas não tem, talvez, para comemoração de 60 anos, mas não sei se vai rolar, tá? Por causa que o que as más línguas falam é que a Skydance está querendo se distanciar. Não, o pessoal está falando que a Secret Hideout está demitida, isso não é verdade. Estão falando que a Secret Hideout... Não, isso não é verdade, mas a Secret Hideout ainda vai trabalhar com a Paramount, mas pelo que eu escutei, a Skydance não vai dar a exclusividade que eles têm. E talvez eles nem trabalhem com Star Trek, mas eles ainda podem desenvolver qualquer coisa, gente. O JJ, não, desculpa, o Kurtzman nunca saiu para falar, chegou e falou, eu sou o cara de Star Trek e eu vou produzir Star Trek. As coisas foram acontecendo, tá? Tanto que se você for ver, lá pela terceira temporada de Discovery, ele se afastou para trabalhar em outras séries que a Secret Hideout estava desenvolvendo para Paramount, como Clarice, outras coisas. Ele nunca saiu para ser eu vou ser o cara que manda em Star Trek nesse mundo. As circunstâncias foram acontecendo, certo? Então não quer dizer que eles vão parar de trabalhar para Paramount, mas tudo indica que a Paramount quer controle. Essa aqui é a realidade. O contrato, que eu nunca li, jamais li esse contrato, nunca me deram esse contrato, mas o que está dizendo o contrato é que o contrato fecha todas as avenidas criativas que qualquer um pode ter e que quem manda na direção é a Secret Hideout. E tudo que falam é que o David Edison, dono, quer mandar. Ele comprou um produto que ele gosta, porque ele é fã de ficção científica, e ele quer falar para onde o produto vai. E se o cara que está na cadeira fala, não vai falar porque o contrato fala que eu falo, então vou renovar o contrato. Gente, se eu compro uma casa e eu quero reformar ela, e o mestre de obra fala, não, você não pode fazer isso, eu arranjo outro mestre de obra. E ele quer um filme, né? Sim, mas isso parece que é Hollywood, não é só ele. Porque parece que Hollywood está voltando os olhos para o cinema de novo. As coisas estão sendo ditas que a realidade é que a guerra dos streamings perdeu muito dinheiro. Os estúdios perderam demais dinheiro com a guerra dos streamings, o que eu sempre falei que foi um erro absurdo, porque as pessoas tinham os seus BTV da vida, os seus HTV, os seus torrent da vida, certo? De repente apareceu a Netflix.
e de repente eu olhei e falei, eu não preciso ficar pagando pro cara do Paraguai. Eu posso usar a Netflix. A Netflix tem tudo. E chegava na Netflix 3 meses depois. Depois que eles tinham passado nos canais deles, depois que eles tinham vendido o DVD, aparecia na Netflix e eu maratonava. Olha que lindo, maravilhoso. De repente, todo mundo quis brigar com a Netflix, não sei por quê. De repente, todo mundo falou, não, eu vou ser a Netflix, eu vou ter. E eles mataram o mercado de home video, e claramente eu sou fã de home video. Eles mataram o mercado de home video, mataram os próprios canais de televisão, e olha, eventualmente isso ia morrer. Home video, DVD ia morrer, canais de televisão iam morrer, só que eles ainda tinham fôlego. Eles ainda tinham alguns anos pela frente. Eles simplesmente cortaram os anos que eles poderiam estar ganhando muito dinheiro, porque esses mercados eram extremamente rentáveis. Antigamente, Big Bang Theory teve 12, 11 temporadas, porque conforme você passa na TV e a série é popular, você ganha mais dinheiro de propaganda. Então, você quer um comercial na 9ª temporada de The Drew Carey Show? Você vai ter que pagar bastante, porque essa é uma série estabelecida, com um público grande. Não vale a pena para Netflix, para Amazon, para Disney fazer 10 temporadas de nada, porque as regras de sindicato fazem que os salários de todo mundo tenham que ser renovado, aumentado. Vai reajustando conforme vai. Então, uma série como Stranger Things, que tem 5 temporadas em 10 anos, o salário deles está muito maior do que era da primeira temporada, por contratos. Não tem jeito. Só que se eles forem fazer uma nova série com esses mesmos atores e outros personagens, eles podem pagar um salário muito menor. Então, não tem anunciante, não tem nada... Stranger Things é um marketing absurdo, né? Não, Stranger Things está fantástico, tal e coisa. Fantástico. Eu acabei de assistir. Mas a maioria das séries não são Stranger Things. A maioria das séries... Por que eu vou renovar você para uma 3ª temporada se eu consigo, com o preço de fazer uma 3ª temporada, se eu faço 2 primeiras temporadas de uma nova série e eu vou ganhar a mesma coisa, que é que vem dos inscritos. Cinema não. Cinema ainda tem mercado. Cinema ainda às vezes sai. Às vezes vai. Então eles estão vendo que dá para ainda ter dinheiro no cinema. Então todo mundo está olhando para o cinema. Todo mundo está olhando e fala, vamos restabelecer o cinema, vamos trazer o cinema de volta. Porque o cinema dava muito dinheiro pra gente. Legal. E você acha que vai ter alguma homenagem assim especial? Vai ter alguma surpresa? Eu não. Shatner. Você acha que vai ter algo bacana pro Shatner? Eu duvido. Shatner vai fazer 95 anos no ano que vem. Eu duvido muito. Se o Shatner tivesse ido para o Canadá gravar qualquer coisa, eu acho que os boatos e os rumores teriam ido para tudo quanto é lado, certo? Assim, eu gostaria de saber, mas eu acho que provavelmente vai ter um episódio especial em Strange New Worlds, porque a gente não sabe a data direito, né? A gente sabe mais ou menos. Eles anunciaram, tipo, 2º semestre, 1º semestre, assim, mas provavelmente Strange New Worlds deve ir mais ou menos por perto do aniversário, e eles provavelmente vão fazer alguma coisa, deve ter alguma alusão. Provavelmente um episódio especial com o Paul Wesley e tal. E olha, eu adoraria ver o Kirk aparecendo em Strange New Worlds, o Kirk, quer dizer, o Shatner, né? Por que não? Por que o Paul Wesley não pode entrar numa dobra temporal e ver ele gordo e velho? Nada que um bom roteiro não resolva. O problema é o bom roteiro, né? Escrever é um bom roteiro, né? Isso foi uma discussão que eu tive com o Salvador quando eu estava aí no Rio. A gente estava almoçando e não é segredo para ninguém que eu e o Salvador temos opiniões diferentes quanto a algumas coisas, né? E a gente, o que a gente meio que falou é, um bom roteirista encaixa qualquer coisa. O cara conhece o lore, sabe fazer funcionar, encaixa. Gente, Terry Matalas encaixou a 3ª temporada de Picard depois da 1ª e 2ª. Não é fácil encaixar aquilo depois da 1ª e 2ª. Ele encaixou. Um cara bom que ama o que faz, encaixa. E que gosta de Star Trek, que é fã de Star Trek. Mas o Terry Gente, Andor, coisa fantástica no meio de Star Wars. Sim. No meio de um monte de coisa que você está falando, onde vocês estão indo com isso? Entregaram Andor.
Gente que sabe o que está fazendo e consegue. Brilhante, ganhou todos os prêmios. E detalhe, não tem sabre de luz, não tem Jedi, né? É porque a realidade é que você não precisa disso. Pirotecnia. Do mesmo jeito que você não precisa, num episódio de Star Trek, você não precisa ter um tiro phaser. Você não precisa de um tiro. Alguns dos melhores episódios de Star Trek não tem uma rajada de phaser. Measure of a Man. Tem alguém atirando em alguém, batendo em alguém, dando um soco? Não tem. E é um dos mais profundos. Claro. Né? Por incrível que pareça, a gente gosta. Alguns dos melhores episódios de Deep Space Nine e a Nova Geração são pessoas sentadas numa sala tendo debates filosóficos. Sim. Pois é isso aí. É verdade. Nós estamos chegando, então, ao final da nossa entrevista. Eu sei, eu falo demais, desculpe. Não, imagina, poxa, é um conteúdo... Nossa, o conteúdo que a gente maravilhoso. Falou aqui. A gente está hoje no Dia Nacional da Astronomia, um dia especial, né? Hashtag Viva a Ciência. Viva a ciência, não? Fala pro Atlas lá que está vindo. Fernando, eu queria que você falasse um pouquinho da StarCon que está vindo por aí em janeiro de 2026. Queria que você falasse um pouquinho da nova frota. Eu vou deixar o link aqui para o pessoal acessar. Fala para a gente como que vocês estão preparando e como que as pessoas podem chegar. Eu vou antecipar aqui, eu já comprei o ingresso. Aliás, eu sou um recém-associado do Nova Frota. Ainda não recebi minha carteirinha, mas estou aguardando. E estarei lá. Eu acho que 2026 vai ser o ano da gente se encontrar. De fazer coisas em São Paulo, de fazer coisas no Rio, e das pessoas, dos trekkers se encontrarem. Eu acho que a gente, até como ser humano mesmo, a gente está precisando desse contato. Né? Com certeza, com certeza. Para começar, eu super top fazer alguma coisa no Rio, tá? Vamos. Olha, tem vamos pensar, por exemplo, no Rio, eu não sei em São Paulo, tem o bloco da Marcha Nerd, que é divertidíssimo, tem o Desliga da Justiça, né? Porque de alguns anos para cá virou moda, todo mundo usa camiseta de herói, isso se popularizou muito. Então é muito bacana. Inclusive, quando eu conheci o Daniel, a primeira vez, Daniel, que a gente se viu, foi no bloco da Marcha Nerd. Na Marcha Nerd. Estava todo mundo junto lá. Coisas de Rio de Janeiro, carioquice. E eu estava de uniforme de Star Trek. Estava de uniforme e eu estava de Spock. Eu também já comprei o ingresso, inclusive a ideia é até fazer um papo carioca trekker com personalidade de quem estiver lá no evento. Assim, eu tava, esse ano, né, a gente ainda está em 25, eu tava conversando com o Luiz, né, e com o Roosevelt durante a gravação, falando, gente, a ideia era que a Pocket tivesse saído por agora, né? E não no começo do ano, era para começar agora. Mas fim de ano, para professor e eu, Luiz, somos professores, é muito complicado. É muito complicado, tal e coisa. Então, acabou indo para janeiro, né? Era para a gente ter anunciado isso antes também, não deu certo, porque acontece. Mas o plano, de verdade, né? O Roosevelt tem alguns planos, vai depender da primeira StarCon dar certo do ano, né? Vai depender de ter uma recepção legal do público, o público falar, legal o formato, vamos de novo, tal, para a gente ver como é que a gente vai desenvolver o trabalho ao longo do ano. Porque tá complicado. Vocês têm um know-how bacana. Eu fui na StarCon de 2023, certo, lá no Eva Vilma. Eu achei assim mega bem organizado, achei bacana as pessoas poderem expor seus produtos, os cosplays, adorei o cosplay do Saru. Então, assim, é divertido e, principalmente, as pessoas conversam, né? As pessoas interagem, isso é muito importante. Isso é uma coisa... A primeira vez que eu descobri que ia ter um confronto entre uma frota das trevas com o governo da Terra e uma frota dos Vorlon Minbari com as White Star e tal, era numa fila
eu estava na fila de uma convenção indo comprar Coca-Cola e a galera estava conversando sobre o episódio que vinha. Eu falei, meu Deus, isso vai acontecer. Então, é tão legal você conversar com as pessoas numa fila, num evento. Esse final de semana é dia de fila, né? Você vai 2 dias para eu vou 3. Para Comic Con, né? Vai 3 dias para Comic Con. Eu vou levar o meu filho na quinta e na sexta, e aí sábado minha esposa vem também. Aí a gente faz 3. A gente não vai fazer 4, porque de verdade, sempre que chega o domingo da Comic Con aqui, da CCXP, eu tô moído, não tô mais me aguentando, porque eu não tenho mais idade para 4 dias. Mas o dia interessante para Star Trek é o sábado, né? Sim, vai ter o Paul Giamatti, né? Vai o vilão. Sim. Olha, eu quero ver. Primeiro, é meio que profissional, porque eu falo do canal, né? E saber o que está acontecendo para me preparar para o que vem, certo? Mas também porque eu gosto de andar na feira, para falar a verdade. Eu gosto de ver as coisas que tem, eu gosto de passear, ver os cosplay. Eu acho isso porque eu sou bem nerd, não é só Star Trek, eu gosto de muita coisa, né? Então, é o nosso parque de diversão, né? Eu acho tudo isso legal, mas quando eu ia sozinho nas coisas, ficava lá andando durante horas e tal, era diferente. Hoje, né, com meu filho junto e tal, a gente tem que se adaptar à realidade. A realidade é que ano passado a gente foi domingo, ficou 2 horas e falou, vamos embora que a gente não aguenta mais. Então, nem comprei ingresso para domingo. Né? Mas sim, eu sei que a Paramount faz o painel de sábado, eu também me planejo. Isso aí. Fernando, faz a chamada aí, então, para o pessoal da Star Trek. A ideia, de verdade, é que a gente consiga fazer mais ao longo do ano, mas isso vai depender de como for essa primeira, e não que precisa ser em São Paulo, tá? Mas essa primeira vai ser aqui na Faculdade CTA, tá? Tudo bem? 24 de janeiro, os ingressos estão vendendo lá em starcom.com.br, qualquer coisa assim, certo? Mas se você entrar no site da Nova Frota, novafrota.com, novafrotabr.com, se não me engano, certo? Você colocar Nova Frota, se você colocar preocupa não que eu vou colocar, você acha a gente no Google. Mas certo? Você consegue comprar ingresso. A realidade a gente tem o preço de inteira, tudo bem? Que é R$160, que não é para ninguém comprar esse ingresso, pelo amor de Deus. Não comprem o valor de inteira. Bom, tá? O valor de inteira tá lá porque a gente é obrigado a colocar. Porque as pessoas chegam e falam, mas inteira tá caro, tá? Porque não é para você pagar, é para você comprar meia. É lei, gente. Tem que ter. Se eu colocar o valor do ingresso, eles vão me fazer colocar metade do valor depois, então não dá certo. Então é para vocês comprarem a meia. Mas sócio da frota pode comprar 2 ingressos a R$50, tá? Que a gente colocou exatamente porque, é a galera que realmente mantém a luz acesa, né? E vou falar para vocês, gente, que alguns loucos aí acham que a gente tá uma grana absurda e que a gente não traz ator porque não quer. Gente, vocês fazem ideia quanto que é produzir uma revista? Estão nadando no Latino. Gente, a Diário de Bordo só existe por 3 motivos. Suzana Alexandria, tá? Se dedica muito a fazer isso e não cobra nada. Várias pessoas escrevem a revista do coração, não cobram nada, e a gente tem o patrocínio da Léo Graf, que causa que o dono é fã de Star Trek, e ele ajuda a gente a imprimir, porque a realidade é que é impossível. Sim, eu sei como é que é, a gente sabe. A gente está correndo atrás de uns mecenas aqui no Rio, a gente sabe como é difícil. É simplesmente impossível, gente. Todo o dinheiro vai para produzir e enviar Diário de Bordo os boletins. Sobra nada para a gente fazer convenção, sobra nada. Eu não pego R$1, o Luiz não pega R$1. Você acha que eu não queria? Adoraria, gente, desculpa. Eu trabalho pra caramba, adoraria que isso desse dinheiro, não dá. E vamos deixar claro, se desse dinheiro eu não ia falar não. Eu não estou fazendo um clube de caridade aqui em casa.
A realidade é que não dá dinheiro. É isso. É isso. Mas é Mas isso. olha, Então, gente, Obrigado. tem que ir nessa. Essa que é a realidade, porque se o público falar não, a gente nem vai para a próxima. E ó, Claro. esquece a Kirk, dá para imaginar qual que é a próxima, né? Exatamente. isso aí. Então, StarCon na Pocket Kirk, né? Vai Isso. ser dia 24 de janeiro. 24 de janeiro, das 9 da manhã às 19 da noite. Ou seja, um dia inteiro, né? E olha... É um pocket se estendido, a né? minha esposa deixar, a gente sai para jantar depois, hein? Opa! É isso aí. Então, Ó, Fernando, eu já confirmei que vai ter a cadeira do capitão lá para o pessoal sentar e tirar foto, viu? Ótimo. Beleza. Eu queria agradecer imensamente a você, ao pessoal da Nova Frota, que já são parceiros da gente há muitos anos, né? E muito obrigado por você ter dado essa entrevista aqui pra gente, para estar aqui com a gente, conversando essa 1 hora e pouca 1 hora e meia mais ou menos de entrevista. Foi ótimo, os temas foram ótimos. E assim, eu queria pedir também para você que está assistindo a gente aqui, deixa o seu like, inscreva no nosso canal, né? Vá no canal lá da Nova Frota também, veja o conteúdo e todo o material que o pessoal da Nova Frota faz também. E tudo é divulgação de Star Trek. Estamos juntos. A ideia é essa, é cada um ajudando um ao outro para divulgar Star Trek. Divulgar o que a gente ama. E prestigiem os grupos das suas cidades. Campinas tem grupo. A gente precisa desse apoio. Seguir o grupo no Instagram, no YouTube, se inscrever, compartilhar. Custa nada para ninguém. Gente, eu sou inscrito em todos os canais Star Trek brasileiros que eu conheço. Eu não tenho tempo de assistir todo o conteúdo. Eu sou inscrito. É isso aí. Eu me inscrevo também. Eu me inscrevi até no de Buenos Aires. Tem uma base estelar de Buenos Aires também. Pô, meu amigo Ivo, meu amigo Vinícius, eles vêm fazendo uns conteúdos legais lá no Mundo Incógnito. Aí eles me mandam mensagem. Pô, você viu que a gente falou isso? Eu falo, gente, desculpa, eu não consegui ainda. Mas eu tô inscrito, eu compartilho quando eu vejo, ajuda. Isso aí. A importância de você estar inscrito, você estar fazendo aquele número, você estar recebendo o material e quem sabe até divulgando, né? Repassando aquele material para um colega seu, um amigo que também curte e gosta desse universo de Star Trek. Então, gente, muito obrigado. Não nos vemos lá na StarCon. Assistir errado é não assistir. Isso aí. Nos vemos lá na StarCon. Nos vemos na StarCon. E como sempre a gente fala, estamos juntos sempre. Que seja um grande ano, os 60 anos de Star Trek. Isso aí. Por favor, se a Paramount não comemora, a gente comemora. Isso aí, deixa eles pra lá. Vida longa e próspera. Para todo mundo. Tchau. Também. Obrigado, foi um prazer estar aqui, uma honra. Amém.